não devem fazer filmes. Saudações, bem-vindos a mais uma edição do Podcaster. Hoje temos a presença de Jorge António, cineasta, produtor, realizador. Jorge, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Tudo bem contigo? Tudo bem. Pronto, também ousadia a tratar por tu. Espero que não haja problema nenhum. É um dia mau para mim, faço 56 anos. Olha só! Não estou a ver bolos, não estou a ver nada, só estou a ver dores nas costas, paga. Olha só, mas o dia não terminou. Muito bem, parabéns, felicidades, tudo de bom. Que venham produzir mais filmes, muitos documentários, que na verdade é isso que o Jorge faz, não é? O documentário é uma área que eu gosto bastante e é obviamente mais acessível do ponto de vista na relação entre ideias e o custo de produção. Fazer filmes de longa-metragem, ficção, é muito caro e nem sempre consegue, ou pelo menos demoras mais tempo a conseguir os financiamentos, não é? E no meu currículo tenho mais documentários exatamente também por esse lado, e porque vivo em Luanda e gosto das histórias de Angola, e há sempre temas que me interessam filmar, desenvolver, etc. A ficção acaba por ser uma coisa mais sazonal, de 5 em 5 anos, e porque é também extremamente difícil o acesso aos financiamentos para longas metragens. Daí a produção de documentários ser maior. Eu disse aqui que o Jorge é produtor, é realizador, é cineasta, deve ser mais alguma coisa, vai confirmar, mas eu pergunto, entre todas essas funções que desempenha, tanto no ramo do cinema, e, enfim, qual é a que lhe dá mais gozo? Olha, a minha formação, na realidade, na escola de cinema é produção, não é? E a produção dá-te mecanismos e dá-te armas para tu fazeres e desenvolveres outro tipo de colaborações, não é? Digamos que a realização, para mim, no meu tempo da escola de cinema, não havia uma disciplina da realização. Eles tinham um conceito que hoje já se transformou um bocadinho, até porque hoje já há mais escolas, todas as universidades têm cursos de audiovisuais, cursos de realização, etc. À época, quando eu fiz a Escola de Cinema e Teatro do Conservatório em Lisboa, havia um conceito que era a realização é uma soma do conhecimento das outras áreas. Ou seja, tu não aprendes exclusivamente a realizar filmes, porque realizar filmes passa também pela tua base de educação, de estudos de cultura geral, etc. Por isso o conceito deles era um bocado realizar algo, tu tens de ter um conhecimento das outras áreas. E nessa altura as áreas de formação eram precisamente produção, som, imagem e montagem. Era esse o conceito da escola e eu fiz produção. E a produção, no fundo, dá-me armas para trabalhar na produção de outros eventos. Como tu sabes, eu sou também há 25 Mas anos... é na produção que começa? É na produção que eu começo. Eu começo de baixo como assistente de produção, como toda a gente devia começar. A puxar os cabos, a ajudar as outras equipas, a servir cafés ao ator principal, ao realizador. Eu começo assim, exatamente de baixo, para aprenderes todos estes métiers de uma equipa de filmagem. Entendo que é importante que as pessoas, ou os aspirantes a este universo, comecem nesta fase. É muito importante ganhares essa experiência e perceberes o que é a vida de uma equipa de filmagem. Não? Hoje em dia estamos a falar, digamos, de uma profissão que tens em equipas de rodagens de ficção, tens equipas de 40, 50 pessoas, 30, 20 pessoas, não é? Hoje em dia o material digital permite fazer filmes de baixo orçamento com pequenas equipas, mas o normal, digamos assim, são equipas de 20, 30 pessoas, em platôs, em estúdios, em exteriores, etc. E quando assim é, tu tens de perceber como é que funciona aquilo tudo. Eu tinha um professor, na escola de cinema, tive um professor, um cineasta português que já morreu, ele dizia uma coisa que era muito interessante, tu queres fazer filmes, queres ir para cinema, então ele dizia-te assim, a primeira coisa a fazer, o primeiro teste é tu ficares um dia inteiro sentado num platô de cinema. Se tu aguentares até ao fim do dia de trabalho é porque gostas mesmo de cinema. A meio do dia tu vais-te embora, porque se há coisa mais chata para quem está a ver um platô, tem que ser mesmo por gosto. Se tu te sentares num platô, primeiro entre os ensaios, entre a preparação, entre a rodagem, não sei o quê, tu não tens ação propriamente dita no sentido, estás sempre a ver as coisas. É um trabalho muito concreto e muito prático de quem está lá dentro. Por isso a ideia dele era um bocado, se tu te sentares e ao meio do dia te aborreceres do que estás a ver, é porque não gostas de cinema, é porque não gostas daquilo. E ele dizia, esse é o primeiro teste, que é muito interessante. O Jorge tem um percurso que já leva há uns tantos anos.
Nos últimos tempos tem estado a desenvolver alguns trabalhos nesse seguimento, mas eu lhe pergunto, ainda lembra-se do seu primeiro trabalho? Sim, claro. Eu lembro de todos os trabalhos. Lembro de todos os trabalhos, porque havia outro professor meu que também já faleceu, era um cota, que dizia: os filmes para um cineasta é como se fossem filhos. Não é? É uma obra, é um filho. Por isso, isto tinha... Qual foi o seu primeiro trabalho? Na realidade, os meus primeiros trabalhos foram filmes amadores, num formato que já não existe hoje em dia, que é o Super 8, que era uma película... Super 8? Super 8, que era uma película amadora, que é o equivalente, se quiseres, hoje em dia não, porque as câmaras digitais substituem tudo. Mas o Super 8 era aquele formato amador que as famílias tinham uma câmara para gravar a família, as férias e eu não sei o que mais. Era depois o que se tornou o vídeo, as câmaras vídeo que as pessoas começaram a utilizar para gravar as férias. Era esse formato, um formato dito amador. Os meus primeiros filmes foram em Super 8, eram experiências minhas e comecei a fazê-las mesmo antes de entrar na escola de cinema. Filmava com os amigos algumas coisas e depois, durante a escola de cinema, comecei a fazer uns filmes em Super 8, depois fiz os filmes em 8mm, que era outro formato amador, depois em 16mm, que já era um formato semi-profissional, que era o formato que as televisões usavam no tempo da película, usavam película 16mm. Aliás, o cinema angolano do pós-independência é quase todo filmado em 16mm, não é? Num formato 16mm. Só muito depois é que entrou o vídeo, os betacams, que foram substituindo as câmaras e a película 16mm. E depois, a primeira longa-metragem foi feita em 35mm, com material profissional em película 35mm. Deixa-me dizer que neste momento estamos a preparar um projeto para a digitalização da cópia do Mirador da Lua, que foi a minha primeira longa. Foi também a primeira longa-metragem feita entre Portugal e Angola, em 1991. E porque para o ano faz precisamente 30 anos da data da estreia do filme Mirador da Lua e nós vamos fazer uma festa e vamos organizar umas coisas especiais à volta do filme, entre eles uma cópia digital do Mirador da Lua. Muito bem. Nota-se que também tem uma preocupação na transmissão de conhecimento. Portanto, desempenha funções na companhia contemporânea. Dança contemporânea. Exatamente. Há 25 anos. Eu produtor. Há 25 anos. 25 anos. Yeah. Mas também preocupa-se em escrever, né? Deixar aqui registado o seu conhecimento. Qual é a sua primeira obra? Na realidade, eu acho sempre, eu não tenho muito jeito para ensinar, é a minha primeira... Os amigos, o Olof, querem que eu vá dar aulas à IMETRO, outro dia fui à SEAT. Por que não? À SEAT fui fazer uma palestra, fui à IMETRO falar com eles acham que eu tenho jeito para ir lá ensinar, eu acho que não. Na realidade, o que eu escrevi sobre cinema é muito concreto, é só sobre cinema angolano porque eu estou em Angola. Ou seja, eu não escrevo sobre cinema, não faço crítica. Mas é algo muito valorativo para quem está a iniciar. Espero que sim, mas o que eu quero dizer é que à partida eu não escrevo, percebes? Todas as coisas que eu fiz sobre cinema foi sobre cinema em Angola, porque eu estou cá e porque exatamente não existe nada. Sim, mas são 3 livros publicados. Existe. Não é? Agora existe. Mas não existia nada. Ao longo dos anos, mesmo quando eu trabalhei no festival, no FIC Luanda, em 2007, ou seja, tudo o que foi feito na minha colaboração com o Instituto de Cinema, tudo o que foi escrito, mesmo coisas para festivais internacionais sobre cinema angolano que eu escrevi, tem tudo a ver com o cinema angolano, exatamente por esse lado, por eu viver em Luanda, por viver em Angola e não existir esse material. E foi isso um bocado essa vontade que me fez levar a alguma investigação, a organizar esses materiais, esses 3 volumes sobre a história do cinema angolano, por exemplo. Mas não é, digamos, eu continuo a achar que não tenho jeito para dar aulas e essas coisas. Quem não tem jeito e não se considera então escritor, mas tem aqui um livro. Absolutamente. O Angola, o Nascimento de uma Nação. Yeah. O seu primeiro volume. Sim. Quer falar um bocadinho deste livro? Sim, esses 3 volumes, falo dos 3 porque esses 3 volumes foram organizados com a Maria do Carmo Pissarra. A Maria do Carmo é uma historiadora, investigadora de cinema. Quando é que foram escritos? Saíram entre 2013 e 2015. Vai sair agora um 4º, que é uma espécie de atualização dos 3, mas vai sair em inglês, exatamente para o mercado internacional. Acho que deve sair ainda este ano. A ideia foi um bocado, porque ela é investigadora e ela estuda muito o cinema feito nos países de língua portuguesa. Não é? Tem trabalhos magníficos em Moçambique, com filmes da Guiné, etc. E ela queria muito fazer
trabalhar sobre Angola e somos amigos e abraçámos esse projeto, percebes? E foi um projeto de investigação muito grande, nunca ninguém tinha feito, nem nunca ninguém fez até Quanto agora. tempo de preparação? Um trabalho há algum tempo, sei lá, 2, 3 anos. 2, 3 anos até o primeiro volume, o segundo volume saiu logo a seguir e 2 anos depois saiu o volume 3, o Cinema da Independência. Agora, estes trabalhos só têm que ser feitos, são trabalhos feitos têm que ser muito rigorosos, percebes? Tens que investigar tudo o que há, não podes estar a fazer coisas sem perceber o que é que existe ou deixar coisas para trás, tens que explorar ao máximo, só isso é que dá valor à obra. Seja qualquer coisa, não é? Seja qualquer obra, quanto mais valores ela tiver, acrescentados, ou de investigação, ou depoimentos, ou material fotográfico, não é? É como fazeres um documentário, não é? Um dos meus documentários, por exemplo, aquela trilogia que eu fiz sobre a música angolana. Se tu queres falar de um tema, se queres falar de um músico, tens que ver que material é que há. Não podes fazer um filme com uma fotografia da cara do disco, ou da cara dele, ou a capa do disco. Tens que procurar mais, tens que investigar tudo o que há. E é assim que tu vais descobrir coisas. E quanto mais investigares, quanto mais estudares e se puseres isso no teu trabalho, o teu trabalho tem valor. E é esse trabalho que vai ficar ao longo do tempo, não é? Ainda hoje, quando me telefonam, quando o filme O Kuduro Fogo no Moceque passa, quando o Tio Liceu e os Angola Ritmos estão sempre a passar na televisão, é porque tem alguma coisa que faz com que passe, não é? Muitas vezes é porque tem coisas inéditas, tem alguma coisa interessante dentro desse filme. E eu acho que é assim que tem que ser. Um trabalho tem que ter essas mais-valias, percebe? Tem alguma preocupação especial, assim, muito particular e talvez identitária, na seleção dos trabalhos que faz? Não, eu faço em função do meu gosto pessoal, daquilo que me interessa de um tema. Eu vou-te dar um exemplo, por exemplo. Quando eu preparei a trilogia da música angolana, a ideia inicial era fazer uma série de televisão, de 6 episódios, cada um sobre uma década da música angolana, anos 50, anos 60, etc, etc. Baseado num livro de investigação que o músico Mário Rui Silva, que é um grande músico angolano, um grande guitarrista, que vive em Paris, não vive em Luanda, infelizmente, estava a escrever, que se chama Histórias para a História da Música Angolana. E ele veio visitar a Luanda e falámos sobre isso e eu tentei desenvolver essa série. Só que isto aconteceu em 2005. Em 2005 vivia-se em Angola também uma zona com perturbações e nessa altura ninguém estava interessado nas histórias de Angola sob o ponto de vista cultural. Estava toda a gente interessada na corrupção, no petróleo, no Zedu, etc, etc. Ninguém queria boas notícias. Isto é verdade, as pessoas às vezes andam desatentas, mas muitas vezes é a informação, os meios de informação que fazem as coisas. E naquela altura ninguém queria saber da cultura angolana, percebes? Pelo menos internacionalmente. Ou seja, em Angola a TPA não tinha dinheiro, a RTP não estava interessada, o canal francês, a Arte, também não estava, o France 1, acho que o France 1 acabou por ser o nosso coprodutor, não estava interessado, interessava mais notícias, percebes? Ninguém queria saber da cultura e da música angolana. E então eu disse ao Mário Rui, não, vamos conseguir apoios, já tínhamos alguns apoios e decidimos fazer um filme, foi o primeiro da trilogia, em 2005, chamado Angola, Histórias da Música Popular. E eu disse, então, se não me deixam, se não consigo arranjar meios para fazer a série, vou fazer um filme que conta 50 anos de história. E o Angola, Histórias da Música é engraçado porque são 50 anos em 50 minutos. Não é? Pronto, e isso obriga-te a um trabalho de condensação, de edição, de pôres o que é importante, do resumo, pessoas que ficam de fora, coisas que ficam de fora, enfim, não interessa. Então fizemos e correu tão bem do ponto de vista a RTP passou o filme no dia 11 de novembro de 2005 para comemorar a independência, por exemplo, percebes? Correu tão bem que eu disse ao Mário Rui, temos que fazer mais algum, temos que fazer, eu quero contar o que se passa no momento e quero depois contar como tudo começou. Daí a seguir ao Angola Histórias da Música ter surgido o Kuduro Fogo no Moceque, que foi feito em 2007, precisamente quando a malta toda estava a começar. Qual foi a reação que lhe chegou do Kuduro? O Kuduro, eu acho que o Kuduro... O Kuduro é muito popular, né? O Kuduro naquela altura estava a começar, estava no seu auge com os primeiros heróis. O Sebem, o Tony Amado, a Fofandó, o Dog Muras, etc. Estava mesmo a começar. E o Kuduro foi um êxito, continua a ser dos filmes mais vistos. Ouvi opiniões
que o desincentivassem, por exemplo? O Kuduro, não, o Kuduro... Não, pergunto, quando decidiu, né, Sim. trabalhar neste documentário, ouviu opiniões que, do tipo, Mas, Antónia assim, Paz, que devias sim. olhar para outra coisa, não devias... Não, mesmo que, não, a mim normalmente não me dizem isso. Podem dizer politicamente, mas como eu nunca revelo os projetos, nunca ninguém sabe o que é que eu vou fazer. Não, o Kuduro, o que foi interessante na altura foi, eu montei o Kuduro exatamente com a malta que estava a fazer o Kuduro na altura e malta que não gostava do Kuduro. Não sei se já viste o filme. O filme é feito com depoimentos de quem faz o Kuduro e de quem não gosta de Kuduro. Eu acho que isso ainda é muito mais interessante dar-vos essa dimensão, não é? Porque é que quem não gosta de Kuduro, o que é que diz mal do Kuduro e os tipos que fazem o Kuduro. E na altura isso correu muito bem, eu estava-te a dizer, o Kuduro acho que é dos filmes, dos documentários que mais passa nas televisões de língua portuguesa. Por isso foi feito em 2007, por isso estás a ver há quantos anos e continua a passar. E o Kuduro era exatamente essa minha ideia, era dar voz ao que estava naquela altura, em 2007, o Kuduro a começar. Eu pessoalmente, se me perguntares, hoje eu não gosto de Kuduro. Na altura gostava pelas letras, pela intenção, pelo que os músicos queriam dizer. Isso é que para mim é o mais importante. A partir do momento Qual é esta diferença que agora... Com letras que tinham uma intenção política e social, se quiseres assim, não é? E essa era a importância do Kuduro. Agora, se tu tens um género que não se altera, que não se modifica, que não avança, não é? Tu de repente, imagina, entre 2007 e 2022, podes ter novos nomes e tens, todos os dias nascem kuduristas e nascem não sei o quê, mas digamos, para mim a dinâmica do Kuduro já se perdeu, não me interessa. É capaz como género, hoje em dia, para mim o Kuduro não me interessa. É capaz de voltar a fazer um outro documentário sobre Kuduro? Não, neste momento não, era isso que eu estava a dizer. Então, o outro documentário da trilogia que eu fiz é Como Tudo Começou, com os Ngola Ritmos, que é o primeiro grupo dos anos 50, começa a ter uma luta anticolonial. E começa a escrever as letras em Quimbundo exatamente para o regime colonial não perceber a mensagem que era passada, não é? Foi muito inteligente, através da música e da cultura, tu passares isto para o povo que sabia Quimbundo. Até alguém da polícia ou alguém ter dito aqueles tipos, foi por isso que eles foram presos, não é? Eles estão a cantar coisas revolucionárias. E então interessava-me esse lado da história. E o engraçado é que com a nossa investigação eu consegui imagens dos Ngola Ritmos que nunca ninguém tinha visto e nunca ninguém tinha conseguido. E é fácil o acesso a estes documentos que vêm? Não, o acesso aos documentos tu tens que fazer uma espécie de investigação policial, detetive, não é? Eu neste momento estou a preparar uma nova trilogia sobre a história da música, já te vou dizer o que é. E quando tu preparas, tu tens o teu tema e tens de te organizar para investigar, não é? Por exemplo, os Ngola Ritmos. Os Ngola Ritmos, onde é que tu vais buscar imagens dos Ngola Ritmos? Não é? Pronto, os Ngola Ritmos existiram até à independência, depois estavam presos e nunca mais. Então, vais à TPA, não tens arquivo, certo? Tens que ir buscar imagens que vão entre os anos 50 e os anos 75, 80. Tens um filme do António Wall que se chama O Ritmo do Ngola Ritmos, que ele fez um documentário com os membros pós-prisão em que estavam todos vivos, etc. Mas é um filme que existe e eu usei imagens do filme, do António Wall, etc. Mas para trás tu não tens imagens. E depois tens outro problema que às vezes as pessoas não pensam. Durante o regime colonial não filmava as pessoas locais, certo? Não filmava. E então, se não filmava, não existem arquivos dessa história. Por isso é que tu tens hoje artistas angolanos que marcaram os anos 60, 70, tu não tens imagens deles, tens fotografias, não tens imagens deles a cantar, não existe, porque o regime colonial não filmava. Depois da independência, com a Guerra Civil, também não se filmava, ou filmava-se, gravava-se por cima, não sei se tu sabes, mas a TPA durante muitos anos usava as cassetes Betacam e gravava por cima, por isso há muitos arquivos que se foram perdendo. Todo o material feito em 16mm, também não sei se sabes, está no laboratório em Portugal, no ANIM, no Arquivo Nacional de Imagem e Movimento, para ser restaurado. Mas a maior parte do cinema angolano não tem hipótese de ser restaurada, por isso são imagens que se perdem. Por isso, vem um caminhão e não vais ouvir mais a minha voz. Enfim. E então, mas isto para dizer o quê? Tu tens que perceber onde há essas imagens. Por outro lado, as pessoas às vezes também se esquecem. Como tu encontras imagens de arquivos, tu estás a ir a arquivos. Perdão, Jorge. Olaf, então. Já foi lá, velho. Prontos.
Vamos parar ou vamos prosseguir? Como é que está o som? Tudo bem? Pronto, então vamos prosseguir, faz favor. Estava-te a dizer, às vezes Depois vamos notificar o senhor de caminhão. as pessoas esquecem-se que quando tu vais aos arquivos, aquilo pertence a alguém e não te vão emprestar nem oferecer as imagens, tu tens que pagar. Por isso, muitas vezes, quando eu falo com os jovens cineastas, falo com esta malta em que tudo é caro. Eu não acredito quando alguém diz eu faço um filme por pouco dinheiro. Não fazes nunca um filme por pouco dinheiro. Tu estás a sair de casa a apanhar um canongueiro, já estás a gastar dinheiro. Tu para falares com o teu amigo para vir ter contigo, já estás a pôr saldo. Não é? Tens sempre despesa. E quando tens um grande filme, um grande projeto, estás sempre a somar essas despesas. Por isso, tu fazes um filme histórico, um documentário histórico, em 50% do teu filme são imagens de arquivo. Não é? Uma coisa é eu estar aqui a falar contigo ou entrevistar o Cota Elias Diácono em casa, ok, vamos uma equipa, filmamos. Agora, se eu quiser ter imagens do Elias que estão num arquivo em França, em que eles me pedem 5.000 euros ou 5.000 dólares no minuto, para que tenha contacto, tens de ter orçamento para comprar essas imagens, tens de ter orçamento para o teu É sobre isso que eu gostava de saber. Tens estado a desenvolver muitos trabalhos e diz aqui agora que para qualquer movimento precisas de um orçamento. Sempre. Como é que se tem equilibrado quanto a isso? Os meus financiamentos são sempre feitos entre patrocínios locais, e neste caso Angola, porque Angola, como tu sabes também, não tem fundos para o cinema, não existe uma estratégia de Estado para o cinema, tudo o que é feito é com patrocínios particulares, de empresas, etc. Tem sido fácil? Tem sido fácil? Não tem sido fácil, mas digamos que depende, varia de projeto para projeto. Se eu tiver acesso ou se concorrer com os meus projetos a fundos europeus, por exemplo, e como eu sou português, tenho sempre acesso a ouvir a minha voz, no meio dos caminhões. Vais editar isto tudo, não é? Ele está a bazar. Normalmente depende de projeto para projeto e eu concorro sempre com os meus projetos aos fundos em Portugal, ao Instituto de Cinema, que tem concursos públicos para o cinema, à RTP, a outros canais de televisão que podem ser teus coprodutores ou podem adquirir o teu produto ou podem fazer pré-compras. É assim que funciona o mercado do audiovisual. Depois, localmente, porque os meus filmes são feitos aqui, localmente tento sempre encontrar um apoio que suporte as despesas locais. Quando eu disse ir filmar a casa do Cota, do música, etc. Mas o grosso da equipa, da montagem, dos arquivos, eu tento sempre ir buscar financiamentos internacionais. E é assim que eu tenho montado as minhas produções. São sempre produções internacionais, coproduções. Muito bem. Falemos agora sobre o Doc Luanda. Qual é o conceito do Doc Luanda? O Doc Luanda eu acho que nasceu da necessidade de... Para já nasceu de um convite, não é? Do Camões, do Centro Cultural, em querer ter mais cinema no seu programa anual. Como vocês sabem, o Centro Cultural Português, juntamente com a Aliança Francesa, com o Goethe, etc., são instituições internacionais que funcionam em Luanda e têm os seus centros e têm a programação anual. Curiosamente, o Camões não tem muito cinema e eles tinham interesse em ter algo mais sobre cinema e convidaram para fazer um projeto que fosse uma mostra, um festival, e daí surgiu a ideia de se fazer um festival de género, um festival documental. Não só porque eu gosto de documentários também, mas eu acho que faz falta às novas gerações que querem fazer filmes e querem fazer documentários, verem, discutirem outros filmes, etc. E então foi interessante criar o Doc Luanda como um festival anual. O próximo ano já está em marcha. Posso dizer em primeira mão que vamos ter 4 salas, em vez de uma. Este ano no Camões, para o ano vamos ter o Camões, portanto, mais 3 parceiros. uma para 4. Para 4. Vamos ter o Camões, mais 3 parceiros noutras localizações. E está marcado de 30 de março a 6 de abril de 2023. Já estamos a trabalhar. Eu julgo até que as inscrições para os filmes vão abrir agora em julho, até dezembro. Por isso, o resultado do primeiro foi positivo. Foi ótimo porque superou as nossas expectativas. Nós íamos fazer uma coisinha e acabou por ter uma dimensão enorme. Fizemos uma coisa simples, muito concreta, com um orçamento baixo, mas que resultou muito bem em termos de adesão do público e da malta jovem, etc. E isso que levou-nos a continuar e a projetar outras salas, mais filmes, e eu acho que vai ser muito divertido o próximo festival. Muito bem. Jorge, estás cá há muito tempo, trabalhas nisso há muito tempo, imagino que tens uma opinião formada sobre aquilo que se faz a nível do cinema. Sim. Eu já ouvi algumas entrevistas tuas, mas eu gostava que... Eu digo sempre a mesma coisa. Quem sabe hoje venhas dizer de frente
Qual é a tua opinião, a tua apreciação sobre aquilo que se faz, as movimentações, as rotações a nível do cinema por parte dos jovens? Não. Eu acho que, sim, não te vou dizer muito diferente. O que eu acho que se faz, o problema é que as pessoas estão a fazer por várias razões, não é? Estão a fazer pela vontade de fazer, pelo interesse em fazer, como eu disse há bocado, por teres materiais digitais, novas formas. Porque é um espaço vazio. Sim, mas o problema é preciso preencher. É isso que eu quero, mas é aí que eu quero chegar. É que tu tens um espaço vazio, mas é a forma como o preenches. Era isso que eu estava a dizer. Hoje em dia, as pessoas podem chegar e fazer imagens ao audiovisual, esses novos conceitos, não é? Através desse material, de pequenas equipas, sem dinheiro, etc. Pronto. A minha pergunta é, estás a preencher esse espaço vazio. Tu hoje em dia, em Angola, tens não sei quantos filmes, não sei quantas pessoas a dizer que são cineastas, que são realizadores, que são isto, são aquilo. Não é? Mas a verdade é que tu não tens um equilíbrio. Encheste um espaço com coisas, mas se fores a esse espaço, pôr a mão e tirares uma coisa, essa coisa não tem qualidade para sair do saco. Percebes o que é que eu quero dizer, não é? Sim, e deixa-me curioso, quero ouvi-lo mais. Tu fazes 100 filmes, ou dizes que fizeste os filmes, ou não sei o que mais, mas depois vais vê-los e é tudo mau. Não é? Desses 100 tu tens 10 propostas interessantes, dessas 10 propostas tens 4 ou 5 que são boas e que tu podes mostrar ao mundo. O resto tu não podes mostrar a ninguém, só podes mostrar mesmo no bairro, aos amigos, ou não sei o que mais. Não é? Pronto, e eu, por exemplo, dou-te um exemplo do Doc Luanda. Nós tivemos não sei quantas inscrições, das quais metade foi para o lixo. Ou seja, o que foi exibido foi o melhor para estar a ser exibido num festival ou uma coisa do género. A mesma coisa se passa com os filmes. Os filmes são produtos, não é? Tu fazes um filme. Imagina, estamos agora aqui a fazer um filme. Não é? Tu vais mostrar o filme. Há outra coisa que tu nunca não tens, e há muito tempo que não tem, que faz imensa falta, que é uma massa crítica. Tu não tens crítica a nível do cinema. Tens um ou outro crítico de arte, que fazem críticas sobre a arte, as exposições, etc. Mas de cinema tu não tens. Ou se tens um que tem um programa na rádio, ou tem não sei quais, mas não tens, de um modo geral, uma massa crítica. Alguém que escreva sobre o que tu fizeste. E no fundo é isso que vai limpando e é isso que vai fazendo com que as pessoas vão avançando. Ou seja, o que eu vejo é jovem nas redes sociais, no Facebook, a dizer eu sou o melhor realizador. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu sou o melhor. Se não tiveres alguém a dizer, está calado porque não só não és o melhor, como fizeste uma grande porcaria e vai, mas é estudar. Não tens ninguém a fazer isso, por isso tens os amigos a dizer, a pôr likes, a dizer, é muito fixe, muito fixe. Não tens essa massa. Esta crítica não é nova, Jorge, já há algum tempinho. E a pergunta que me ocorre é a seguinte, o que é necessário fazer para que se tenha resultado diferente? Mas é sempre a formação e é a base, ou seja, se eu tenho, por exemplo, tu tens os cursos médios de cinema, não é? Tens o curso de cinema na IMETRO, supostamente é das escolas de cinema, ou é desse trabalho, mais do que um autodidatismo, porque muitos jovens que estão a fazer estas coisas são autodidatas, não é? Não aprenderam, por isso as bases são essenciais. Mas isso não é todo mal, não é? Mas é 80% do que se faz é mau, muito sinceramente, 80%. Eu faço isso muito com jovens da IMETRO, vejo os filmes deles, faço um relatório, às vezes não posso passar a vida nisso, mas faço um relatório, a qualidade é má. Eu às vezes fico a pensar, como é que estas pessoas, uma das formas de tu fazeres cinema ou de aprenderes é ver filmes. Mas qual é o diagnóstico que faz? É a qualidade do material, o próprio enquadramento? Mas essencialmente é a qualidade da tua proposta. Quando tu fazes um filme ou uma obra de arte ou o que quer que seja, é a qualidade. Eu vejo montes de malta a lançar livros, por exemplo, que não sabem escrever. Não é? Porquê? Porque não tens a massa crítica, não tens respaldo e porque hoje tu consegues fazer coisas sem teres aqueles meios básicos de outros anos, que eram os orçamentos, grandes equipas, não sei o que mais. Por isso tu fazes, por essa vontade de fazer, por essa disponibilidade de fazer. Tudo isto abriu, e como tu disseste bem, eu já estou em Angola há quase 30 anos, e nestes 30 anos aconteceu muita coisa, não é? Olha, apareceram os telemóveis, as redes sociais, o YouTube, os canais, não sei o quê. Tu hoje tens um sem número de possibilidades de mostrar o que tu fazes, não é? Tu fazes qualquer coisa e podes pôr no YouTube, aqui e ali, não sei o que mais, não é? Pronto. Mas continua a haver o essencial, que é quando tu falas num cinema angolano, o que é essa lógica? O que é um cinema angolano? Percebes? O que são os cineastas angolanos? Que histórias querem contar? O que é que querem mostrar? Os filmes deles passam onde?
Percebes que é outra coisa fundamental que as pessoas esquecem. Eu faço um filme, mas vou mostrar a quem? O meu filme custou dinheiro. Como é que eu vou recuperar o dinheiro? Se não há salas de cinema, por exemplo. Jorge, Qual é o circuito normal e comercial? Tu, para passares nas salas de cinema, estão equipadas hoje em dia com DPCs, por exemplo. Um DPC custa imenso dinheiro. Um DPC custa mais. Quase como os filmes da malta que fazem esses filmes. Percebes o que eu quero dizer, não é? Estou a brincar por exagero. Mas estás a ver? Ou seja, não há preocupações na pós-produção, na qualidade de som, na qualidade de imagem, isso tudo. E estou a falar só de questões técnicas de pós-produção. Agora, todo o orçamento, toda a montagem financeira que vem da rodagem, vem da preparação, vem da escrita do guião, a malta não tem essa noção, nem essas preocupações, porque também não tem dinheiro para fazer isso, não é? Por isso, quando tu fazes um filme, se não tens esses valores de produção, se não tens essas previsões orçamentais... Eu vi coisas já em jovens da escola, mesmo das escolas de cinema, quando falam comigo, se tu não estiveres preparado, tens um AVC, tens um ataque de coração, que eles estão a fazer... O que é que eles dizem normalmente? Estão a fazer tudo ao contrário. Ou seja, tu não podes começar um projeto se não tiveres uma previsão orçamental. O que acontece? Ao fim de um dia ou dois de filmagens, acabou o dinheiro, acaba a filmagem. Por isso, todo este processo, até em termos de produção, é exatamente ao contrário do que se deve fazer. Agora, perguntas-me assim, mas pode ser uma forma original. Sim, mas Angola não é Nigéria, não é? Angola não tem não sei quantos milhares e milhões de habitantes que consomem o seu produto. Angola, como todos nós sabemos, é um país fortemente influenciado pela cultura europeia, americana, brasileira, não é? Em que circunstância é que esta qualidade é minimamente aceita? A qualidade dos produtos tem um padrão. Ou tem qualidade ou não tem, não é? Por isso, se tu fazes, imagina, se tu tens alguém... Havia uma coisa engraçada, agora não me lembro exatamente. Tu tens um bom guião escrito pelo melhor argumentista do mundo. Se deres a um mau realizador, ele vai fazer um mau filme, não é? Pronto, a lógica é sempre essa. Tu podes ter o melhor material técnico, se não tiveres um gajo que sabe mexer naquilo, se não tiveres um diretor de fotografia que saiba iluminar uma cena, se não tiveres o gajo de som que saiba captar o som, se não tiveres toda a estrutura à tua volta, a qualidade final do filme será sempre má. E é o que se passa um bocadinho nos filmes angolanos. Tens logo à partida um mau planeamento, tens logo à partida um mau argumento. Malta que se diz que faz argumentos, mas não sabe escrever, percebes? O que é que tu vês? Vês sempre a mesma coisa, as mesmas propostas. O drama do gueto, o drama amoroso, o drama não sei o quê. As pessoas podem se rever, não é? É como nas novelas, percebes o que eu quero dizer, Fábio? Quando tu vês a televisão e vês novelas, o público em geral, digamos assim, revê-se naquilo. Mas tu não consideras aquilo arte, nem consideras aquilo representativo do que é um cinema angolano. Não é? Porquê? Porque aquilo nem sequer tem qualidade para ser mostrado num festival internacional, ou ser comprado por uma televisão internacional, ou ser comprado para os cinemas internacionais. Que é isso, que é o circuito normal de um filme. Quando um gajo quando o Spielberg faz um filme, aquilo, a qualidade máxima é distribuído para todo o mundo. Tu em Angola vais ao cinema comer pipocas e ver o filme do Spielberg, certo? Pronto. Enquanto o cinema angolano não tiver, nem que seja um, pode ser só um autor, percebe? Que circule no mundo inteiro, alguém que diga em Angola faz isto, não é? Pronto. E isso é que é importante, não é haver 100 malta nova que faz 100 filmes e desses 100 filmes tu aproveitas um, não é? Pronto. Não é ainda a percentagem desejada, é isso que eu estava a dizer há um bocadinho. Tu disseste muito bem, há um espaço para preencher, não é? Toda a malta nas redes sociais, o cinema angolano está em marcha. Eu não sei se está em marcha, estás a perceber? O que eu sei é que há malta a fazer coisas, mas onde é que está a crítica a essas coisas? Não pode ser ele a dizer nas redes sociais eu sou bom, nem pode ser a namorada ou os amigos a dizer ele é muito bom, não. Tem que ser alguém de fora que olha para o teu trabalho, como alguém que lê um livro, como alguém que vê uma obra de arte e diz isto tem valor, este gajo é bom. Essa é a função das coisas. Nota-se que és muito vertical, né? Portanto, quanto à tua opinião sobre aquilo que tens estado a observar ao longo desse tempo todo, não temas que venhas a ser alvo de alguma crítica por conta desta observação que fazes? E se isto aconteceu, como é que olhas, como é que superas isso? Agora, mas é que eu digo isto há anos. Eu tenho uma vantagem, é que eu trabalho e faço as coisas, percebes? E quando eu digo isto e quando digo propriamente aos jovens cineastas, eles conhecem-me. Mas se calhar procuram para eu tens uma boa isto. relação com os jovens cineastas? Claro, porque as pessoas quando me perguntam é para ouvirem isto, não me procuram para eu dizer, fui lá pôr um like no teu post. Não, eu digo, o teu filme é uma grande merda. Falhou isto, e eles agradecem. Porque vão para casa pensar porque é que falhou isto, aquilo e aquilo outro. Não é? Pronto. Enquanto as pessoas não tiverem humildade suficiente
para trabalhar e tentar fazer as coisas bem feitas. Porque se fizerem as coisas bem feitas e se houver propostas artísticas interessantes, certamente vão entrar no circuito onde há os financiamentos. Eu estava-lhes a mostrar o filme que eu coproduzi, o Naiola, um filme de animação que vai estrear para a semana. Já falaremos sobre o Naiola daqui a... Podes mostrar o trailer, mas só para te dar um exemplo. Eli, faz favor. Queres ver o trailer? Muito bem, podes prosseguir. O Naiola é uma coprodução internacional entre 4 países. Custou 4 milhões de euros, divididos por 4 países. Exatamente, cada país entrou com 1 milhão de euros, divididos em processos técnicos. Não foi para ninguém em particular, foi para pagar as equipas desses 4 países. O filme durou há 8 anos. O Zé Miguel, o Virgílio, o argumentista, estiveram aqui em Luanda comigo, estivemos aqui a analisar tudo. Todos os atores, todas as vozes do filme são vozes de atores angolanos, foi tudo gravado em Luanda, percebes? Demorou 4 anos. Estamos aí a passar o Naiola. 4 anos de gravação? De produção concreta, com equipas a desenhar em 4 países diferentes, percebes? Custou 4 milhões. Está agora a concorrer ao Festival de Annecy. O Festival de Annecy é o maior festival do mundo de filmes de animação. Eles receberam este ano 3 mil filmes de 100 países do mundo. A competição final são 10. Este nosso filme está nos 10 finais. Eu vou com muito orgulho agora a Annecy ver o filme pela primeira vez completo num ecrã. Não é? Tu dizes assim, em Angola alguma vez terá um orçamento de 4 milhões para um filme de animação. Os filmes de animação são mais caros, ou seja, porque depois há outra questão, que é tu vês as necessidades de cada país. Tu podes dizer assim, ok, mesmo a Europa ou os Estados Unidos, como tu sabes, os filmes são produzidos por companhias que não têm apoios estatais, não é? É em função do seu negócio e tem outro tipo de mecanismos. A Europa depende também do interesse e das políticas que cada país dá ao cinema, não é? Em termos de financiamentos, etc. Angola, obviamente, Angola nem sequer tem financiamentos para o cinema. Do Estado, do Instituto de Cinema, não há financiamento. Tu tens que ir à busca dos teus parceiros, dos teus financiamentos. Agora, os financiamentos para um filme são proporcionais à tua proposta. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Se tu tens uma televisão, a DSTV, a TPA, a Zimo, não sei o que mais, tem o seu próprio orçamento e querem fazer novelas, então eles têm dinheiro para fazer uma novela, não é? Pronto, e têm dinheiro para fazer uma novela e depois a seguir tens os padrões de qualidade. O dinheiro dá para quê? Para fazer uma novela boa, má, com bons atores, com bons cenários, estás a ver? Com valores de produção, isso é uma coisa. Mas isso é a outro nível, estamos na zona da televisão e do entretenimento. E é igual a todas as televisões. Tu estás em casa na cozinha até estás a ouvir a novela, não é? Ou seja, não estamos a falar de arte, não estamos a falar de cinema enquanto arte, estamos a falar do chamado mesmo audiovisual, que é os programas de televisão e as novelas e essas séries e não sei o que mais. Voltemos a Naiola, Jorge. O que é que retrata? A Naiola é a adaptação... Tem gostos muito fortes, não é? Uma expressão... A Naiola é a adaptação de um conto, de uma peça de teatro do Zé Eduardo Algalusa, o escritor angolano, e do escritor Miyakoto, moçambicano. E o Zé Miguel, o Virgílio de Almeida, que é o argumentista da Naiola, que já tinha trabalhado comigo no filme que eu fiz, A Ilha dos Cães, pegou na peça de teatro e adaptou e desenvolveu, obviamente, não é? Isto é baseado na peça deles. Então, o que é que ele fez? Construiu uma história de 3 gerações de mulheres, a avó, a mãe e a neta. É um filme de mulheres, é muito interessante. A Naiola é a mãe, na história recente de Angola, não é? A avó perdeu o marido na guerra colonial, contra o país colonizador. A Naiola perdeu o marido na Guerra Civil, aliás, o ponto de partida é ela vai à procura do marido desaparecido em combate, é esse o ponto da história, anda à procura sempre do marido. E a neta é uma rapariga dos dias de hoje, preocupada com as questões sociais da sociedade luandense onde vive. E é rapper, ou seja, nas suas canções canta letras meio revus, etc. E então é uma história de 3 mulheres que conta a história de Angola. E eu acho que é um filme diferente. O Zé Miguel Ribeiro, o realizador, é um realizador português de animação, é um dos melhores realizadores portugueses, o mais premiado internacionalmente, e apaixonou-se por Angola também e começou a desenvolver este projeto. Ele já esteve cá várias vezes a dar workshops, eu já o trouxe cá várias vezes, à malta do cinema de animação e da banda desenhada, e eu acho que eles estão muito contentes com este projeto angolano, que o Zé conta uma história angolana, não sendo angolano, que é essa a dimensão das coisas, que as coisas têm que ter.
Hoje em dia, com a globalização, já ninguém é de sítio nenhum. É o que eu acho, não é? Angola ainda tem um certo estigma nesse sentido, quando eu vejo os jovens a dizer temos as nossas tradições, o que é nosso. As nossas tradições eu acho que sim, tens que manter para conhecer a tua própria história. Agora, o que é nosso já é uma coisa relativa. Eu não posso estar a ouvir um jovem que usa roupas de marca italiana, anda num carro alemão, tem relógios americanos a dizer o que é nosso, percebes? É um contrassenso. Eu acho que mas é verdade, as pessoas é que não pensam nisto, por isso, como tu passas isto são, do meu ponto de vista, demagogias políticas, um gajo dizer o que é nosso é aquilo que tu fazes em prol do teu país, dos filmes que tu fazes. É a mesma coisa, estás a fazer filmes angolanos com histórias de americanas, por exemplo. Isso é o quê? É nosso na mesma, o realizador é angolano. Exatamente. Então, estás de malas feitas, nem vais agora à França. Justamente por causa da Naiola, né? Exatamente. Qual a expectativa? A expectativa, há muitos anos que eu ando nisto, são 10 filmes na competição final. A maior expectativa é tu, quando passas os outros 3 mil candidatos e és selecionado para a final, já ganhaste. Já estás na montra, digamos assim. Qual é o período do festival? O festival vai de 13 a 18 de junho. Eu acho que o principal... Este mês, é? Junho, é? Eu vou agora, depois da manhã vou-me embora. Por isso a expectativa é um conselho que eu também aproveito para dar aos jovens. As vitórias não são só os prémios são relativos, e são mesmo muito relativos. E se as pessoas têm experiência do que é esta área, do que é este mercado, os prémios muitas vezes dependem da forma como são feitos. Quem está no júri, quem escolhe, os interesses comerciais que estão por trás disto, os prémios funcionam assim. Por isso, o que eu acho mais importante quando tu fazes uma obra e és selecionado para a competição de um festival que é só o maior festival do mundo, tu estás nos 10 finalistas, já estás na montra. Ou seja, é gratificante, é satisfatório. O mundo todo já sabe quem é, ou seja, o teu negócio começa aí, já sabem quem és, por isso essa é a tua vitória. Agora, desses 10, não sei quem é o júri, percebes? Se gosta mais de outro tipo de tema, se não gosta da África, percebes? Por isso já depende do júri. A proposta do Zé é muito, muito interessante, não só pela história, como pelo traço, pelos desenhos do Zé. E este filme tem combinação de técnica 2D com animação 3D. E isso é muito interessante. Por isso a vitória é estarmos no sítio onde as coisas acontecem. Essa é a grande vitória. Estás há muito tempo nisso. Tens muitos trabalhos, reconhecimento, enfim. Hoje é teu aniversário. E eu pergunto, onde é que pretendes chegar? Reformar-me o mais cedo possível. Estou a brincar. Não, é continuar como sempre. Como tu sabes, há 25 anos sou produtor da Companhia de Dança Contemporânea de Angola, que é também um trabalho pioneiro e é um terreno novo, percebes? É uma luta constante, não tens apoios, és reconhecido internacionalmente, não és reconhecido aqui, não é? Percebes? É um trabalho, eu faça esta situação, este particular que acabaste de dizer, que desmotiva naturalmente, não é? Não é desmotivante, essa é que é a grande questão, era isso que eu ia acabar. A ti não é desmotivante? Não é porque depende, se a tua motivação for ganhar dinheiro, então tu não podes estar em projetos que se abracem causas. Tens que fazer coisas que deem dinheiro, coisas comerciais, de entretenimento, que a pessoa... Mas é sempre satisfatório quando o trabalho que a gente desenvolve ganha o devido reconhecimento, não é? Está bem, mas a ideia é como é que tu chegas a esse trabalho e o que é que tu fazes. A mim não me interessam-me causas, não é? Políticas, sociais, interessam-me temas que marquem a sociedade, que possam desenvolver isto. Mas, por respeito, eu reconheço quem está interessado só num lado comercial, fazer coisas só para ganhar dinheiro. Agora, fazer coisas para ganhar dinheiro tem modelos, como tu sabes. Tu podes projetar um filme que sabes que vai ter êxito, porque pões modelos que é o que as pessoas querem ver. Vais comer pipocas e vês um filme de ação, vês não sei o quê, cenas de amor, está tudo programado. Os americanos já inventaram isso há muito tempo. E o que eu fico triste muitas vezes é os jovens angolanos, nas suas propostas de filmes, copiarem esses modelos. E copiam e fazem mal feito, porque não têm dinheiro para fazer... Mas são as grandes influências, não é? Completamente. Nós sabemos... É preciso haver modelos. Não é preciso haver. Há modelos. A forma é como é que tu os aprendes e como é que tu desenvolves o teu lado pessoal. Isso é que é o grande triunfo. É quando é que tu fazes propostas artísticas diferentes. Não é copiar. Copiar corres esse serviço que eu estava a dizer. Se copias um modelo americano que tem muito dinheiro para fazer um filme e tu não tens, então Jorge, vais fazer mal. As influências destes modelos são suficientes? São o quê? São suficientes.
tudo é suficiente se tu tiveres essa capacidade de apreensão, não é? Ao contrário, por exemplo, de países como Burkina Faso, por exemplo. Eu dou-te o exemplo do Burkina porque acabei agora a produção da nova peça da companhia, foi coreografada entre a Ana Clara e a Irene Tassembedô do Burkina. E eu estive no Burkina Faso há 3 anos, antes da pandemia. E tu percebes que eles são influenciados, ou não têm tantas influências, percebes, culturais, por exemplo, de outros modelos. Que Angola tem. Como nós sabemos, em Angola, os jovens, lá vem o caminhão outra vez, vai interromper a nossa conversa. Pronto, já foi também. Já foi? Já. Não sei se foi. Está muito em cima. Olof, então, já foi? Já vai. Pronto. Podemos continuar, Jorge. Estava onde? Os modelos. Os modelos. O que eu acho é que Angola, por exemplo, eu acho que muitas vezes há pessoas que escrevem e dizem isso, que o Angola é um dos países mais europeus da África, não é? Não tem tanto esse lado pegado, um lado mais tradicional, etc. Eu não sei se isso é mau ou é bom, o que eu acho é que tem que haver essa separação. Quando tu copias ou tens influências, por exemplo, Angola levou a influência da Europa, através de Portugal. Quis sair, quis desviar, leva com influências do Brasil. Depois vem não sei o quê, influências americanas, percebes? Por isso... Olha aí, Jorge, desculpa, já vamos continuar. Isto, como é que tu usas isso para projetar os teus projetos? Temos a ver aqui algumas imagens. Isto parece ser um programa de rádio, não é? Estou no Facebook a ver as minhas fotos, agora vou aparecer. Isto é o na praia, Orlando Sérgio, não é? Foi num programa Toquim, na Rádio LAC, com o Orlando Sérgio, a falarmos sobre precisamente o Liceu Vieira Dias, acho. Ótimo. Temos mais fotografias. Eli, são muitos trabalhos desenvolvidos já, não é? Pá, 30 anos, olha, aqui, Olha ali é engraçado aquela foto, é que o Teta Land foi nas gravações do Angola Histórias da Música com o Teta Land. E isso foi há quanto tempo? Foi em 2005. Foi em 2005, foi no ano. Isto acho que foi no estúdio da TPA. Ótimo. Entrevistei lá o Teta Land. Vamos ver mais fotografias. Esta foto é muito engraçada, é uma rodagem de um filme de escola. Nós na escola de cinema, ao contrário do que eu ainda já estavas sei, em formação aqui no CEAR estava ainda em formação, e é uma coisa que eles não fazem aqui, as equipes, os estudantes organizam-se, eu não sei se eles fazem por acaso, alguém me disse outro dia, fazem pouco, que é organizar equipas de filmagens entre os colegas das várias áreas de estudo e irem fazer pequenos filmes. É uma curta-metragem rodada num bairro em Lisboa que se chama A Graça, uma história que se chamava O Violino e a Chuva. Então, neste filme de escola, nós tínhamos o ator, aquele ator é o André Maia, é um ator português que está na Grécia, que tem o capote amarelo, ele tocava violino, e sempre que ele tocava violino começava a chover. Então nesta cena, ele estava na rua a tocar e começava a chover, e nós tínhamos bombeiros para fazer a chuva. Agora, isto tudo é muito interessante, quando tu tens 20 anos, aqui tinha 20 anos. Menos 30, não é? 20 anos, 19 ou 20 anos aqui. Eu fui para a escola com 18 anos. Eu aqui estava a dirigir a equipa e ia a seguir dirigir os bombeiros. Os bombeiros iam fazer chuva numa rua toda com os figurantes, com as pessoas a passarem, não sei o que mais. Se tu fizeres isto nestas condições, com 20 anos, etc., começas a ganhar muita experiência do que é fazer coisas no platô. Uma questão olha, desculpa, volta atrás. Olha ali os bombeiros no lado direito da fotografia, estás a ver? Os bombeiros com as mangueiras a fazer a chuva. Aquela moça, a Hilda, é a minha assistente, estava ali encostada ao carro, a chuva estava a cair no passeio, estás a ver? Os figurantes no passeio vinham a subir a rua. A equipa aqui, o som, o pés com um guarda-chuva para não molhar a pés, mas há muita gente da equipa que está molhada. A câmara também está com um guarda-chuva. Ótimo. Este é um filme de escola, e como vês, este filme de escola tem ali para aí 12 pessoas. E é um filme escolar sem dinheiro, percebes? Por isso, quando tu tens uma equipa profissional, tens que ter 20, 30, 40 pessoas num platô. Porque senão não consegues ter tempo para conseguires desenvolver as coisas com qualidade. Ninguém é realizador, produtor, argumentista, cameraman ao mesmo tempo, percebes? Pode ser num contexto amador, que é o que eu acho que é o cinema angolano. A maioria do cinema angolano é amador nesse sentido. Pode não ser, as pessoas podem ter isto é na companhia, foi o espetáculo, acabámos no domingo passado, fizemos um espetáculo ao ar livre no Mausoléu. São fotos do último dia e correu muito bem. Vamos repetir possivelmente em outubro. Aí também, não é? Vamos repetir em outubro no Palácio de Ferro, possivelmente.
Mas é importante isso, aquilo que eu te estava a dizer, que é como é que tu usas o teu conhecimento. Não é, eu acho que não é bom copiar modelos, porque estás a copiar, então se já fizeram, estás a fazer outra vez para aqui. Não é? É um bocado essa a questão que eu coloco às pessoas. Então estão a copiar coisas que estão feitas, onde é que está a tua imaginação, onde é que está a tua proposta criativa. Eu não vou perder tempo da minha vida, hoje fiz 56 anos, já vi centenas de filmes. Parece ter 30. Obrigado. Já vi todos os filmes da história do cinema, que se calhar os jovens que andam a estudar não viram, não sabem o que é. E é fundamental tu saberes. É fundamental tu saberes o que é que já foi feito para não fazeres a mesma coisa, ou para avançares. Mas isso parte de uma educação. É o que falávamos há pouco. Exatamente. Tem a ver com a tua base, que é o que é que tu queres aprender. Mesmo tu dizes-me assim, mas eu não sei o que é autodidata. Mas um autodidata ainda é muito pior no bom sentido. Se tu estudas por ti, então tens que estudar o dobro de alguém que está numa escola que supostamente tem um professor a dizer-te as coisas. Um autodidata é um gajo que tem que estudar ainda mais do que uma pessoa normal. Tens que estudar mais, tens que ver mais, tens que ler mais, porque não tiveste acesso, não tiveste professores, não tiveste não sei o quê. Obriga-te a estudar mais. Grandes nomes da história do cinema, não sei se a malta sabe, foram autodidatas, ou vinham de outras áreas. Eram engenheiros, vinham das artes plásticas, não sei o quê, tornaram-se grandes cineastas. Pode ser. Investiram neles. É possível ser um bom cineasta sem assistir a muitos filmes? Não. É como não podes ser escritor sem ler livros, sem dominares a língua, sem dominares a escrita. E o que eu temo que se está a passar um bocadinho, que tem a ver com o que tu disseste há bocado muito bem, mas eu acho que falta discussão, como tu dizes, Angola precisa de fazer, é preciso ocupar o espaço, e esse é o grande problema, é como é que tu ocupas o espaço. Ou levantas o nível ou baixas o nível. E o que eu acho neste momento é que a grande maioria dos escritores, dos tipos que estão a fazer filmes, estão a baixar o nível. Estão num nível de mediocridade. É consensual de que há necessidade de ocupar-se, portanto, esse espaço, não é? Como é que acha que devia ser ocupado esse espaço, Jorge? Eu acho que há uma grande culpa do Executivo das estratégias do Governo, quer do Ministério da Educação, por exemplo, quer da parte do Ministério da Cultura, e na ligação desses setores. Ou seja, o que eu acho é que durante muitos anos se fomentou, digamos, esse lado medíocre, esse lado de como é preciso ocupar o espaço, como é que vamos ocupar o espaço. Vamos fazer a massificação, não é assim que funciona. Porque se essa massificação não for feita com projetos interessantes, não for feita com orçamentos, não começares a nivelar por cima, é um bocado isso, nivelar por cima, o que acontece? Tens uma base, uma maioria de coisas. Mas de quem é esta responsabilidade? Eu acho que é de todos nós, percebes? É das estratégias do governo, é dos programas de educação, é da forma como os cursos de arte estão organizados, os cursos de cinema estão organizados, os apoios que têm. O Estado, por exemplo, ao longo destes anos nunca teve uma estratégia para o cinema, nunca teve, por exemplo, um financiamento em que dissesse Angola tem que fazer X filmes por ano, X longas, X curtas, documentários, mas apoiados, com pessoas que sabem fazer. Se tu não fazes isso, o que é que acontece? Crias uma situação que é, ocupas esse espaço com pessoas que não sabem fazer. Ainda vamos a tempo de melhorar. Eu acho que há sempre tempo, mas falta também o outro lado que é fundamental, que eu falei no início, que é, não existe massa crítica. Tu não tens o Jornal de Angola, o Novo Jornal, não tens na televisão, tens programas, tens malta que escreve apenas o que tu mandas para lá, não tens ninguém que faz filtros. Mesmo os programas de televisão, o que é que eles fazem? Entrevistam, passam imagens dos filmes americanos, olha, sabes que isto é inventado, não é? Havia ali mais ilhas. Isto é Ilha dos Cães, não é? Apagámos daquilo tudo do lado esquerdo, haviam ilhas ali que apagámos. Isto é da Ilha dos Cães, é o início o trailer da Ilha dos Cães. A Ilha dos Cães estava para ser todo filmado do deserto do Namibe, sabes? Angola não quis ser co-produtora do filme e o filme teve para não se fazer. E a produtora do filme, que fez um grande trabalho, eu acho, perguntou-me se eu achava que podíamos passar o filme do deserto para a selva. E eu disse, podemos. E então o filme que inicialmente, o guião original era passado no deserto do Namibe, passou para São Tomé e Príncipe, no meio da selva. Tudo porque não tivemos as condições de coprodução com Angola para vir filmar para Angola. Fui eu que no final insisti, e há uma cena do filme, do Miguel Erst, há um pesadelo que foi todo filmado no deserto do Namibe, mas é uma sequência de 5 minutos, filmámos no deserto do Namibe. Porque eu insisti com a produtora, porque ela queria filmar em Lisboa, na Costa da Caparica, na praia, estás a perceber? Para fingir que era o deserto. Eu disse, não, vamos filmar no deserto. Porque isso vê-se nos filmes.
O que tu filmas vê-se nos filmes, não é? Por mais que possas... Precisas de dinheiro, lá está, precisas de dinheiro para ter uma equipa a fazer tratamento digital, a apagar coisas, a colocar coisas, precisas ter pessoal especializado e que o resultado final seja bom e que os espectadores se identifiquem, percebe? Este filme nós usámos, não tínhamos muito dinheiro, nós usámos 3 cães. Não tinha muito dinheiro. Não Parece, não, pelo resultado. O orçamento deste filme é um dos orçamentos mais baixos na Europa, 400 mil euros do ICA, mais 100 mil euros da televisão, 500 mil euros. Um filme em Portugal, o orçamento médio são 1 milhão de euros, em Espanha são 5 milhões, em França 8 milhões, o orçamento médio, ou seja, um filme normal. Por isso nós fizemos abaixo do orçamento normal em Portugal. Falávamos há pouco tempo sobre aspectos técnicos de produção e tudo mais, mas eu também... Mas deixa-me dizer-te, desculpa, só uma parte. Tu dizes-me assim, é interessante essa discussão, que é tu dizes, mas não parece. Não teve. Então, lá está. Se tu tiveres uma preparação bem feita, o que é que nós tivemos? Tivemos uma coisa que é, vamos para São Tomé. Tens uma equipa de 20 pessoas em São Tomé que vão para lá, mais os locais. Tens uma equipa num platô de 30 pessoas. Tu tens que alimentar, tens que dar dormir, comida, não sei o quê, à equipa. Tens que andar ali a filmar, tens que pagar aos atores, tens que pagar tudo. Se tu tiveres um bom trabalho, tu de repente podes encontrar condições interessantes. Se tu fizeres acordos aqui, acordos ali, percebes, podes reduzir custos ali, e foi isso que aconteceu na Ilha dos Cães, ou seja, é um milagre, de repente a Ilha dos Cães foi feita em 20 dias, úteis de rodagem. 20 dias. 3 países em 20 dias. Filmámos em São Tomé, no deserto do Namibe e em estúdio em Portugal. Estás a ver? 3 dias e meio, ninguém faz isto. Eu gostava, estamos já a encerrar, eu gostava de falar do estado das salas de cinema e também da qualidade dos próprios atores. O Jorge trabalha com muitos atores, né? Neste filme é possível reconhecer atores muito bem conhecidos aqui da nossa praça. Então eu pergunto, Jorge, lhe é satisfatório ou lhe satisfaz a qualidade dos nossos atores? Eu acho que nós temos bons atores. Não é pelos atores angolanos que o cinema angolano falha. Tens excelentes atores. Temos bons atores, excelentes muito atores. Bons atores. Agora a questão que se coloca a seguir é, eu fico muitas vezes triste por ver excelentes atores a perderem-se, entre aspas, em filmes maus. É outra coisa, em filmes que ninguém vai ver, percebes? É que se calhar atores que deviam estar em filmes com alguma qualidade, alguma projeção internacional para eles próprios projetarem. Nós temos atores de qualidade internacional. Temos, sim, em Angola sim, claramente, sem dúvida alguma. Tens atores, mas lá está, se entrarem em projetos interessantes, bem dirigidos, percebes? Podem dar um salto. Se não derem esse salto, ficam só em casa a fazer novelas ou a fazer filmes que ninguém vai ver, percebes? Isso também tem a ver com a imagem das pessoas, isso também ninguém te vai chamar. Tu só és visto se entrares lá, é a mesma lógica, ou como no futebol. Tu só és notado se estiveres a jogar numa equipa de primeira divisão ou numa equipa de topo. Se andares a jogar na segunda divisão, podes até ser bom, mas se ninguém te olhar para ti, se não houver alguém que te descubra, tu vais sempre jogar na segunda divisão. E a mesma lógica é essa. Se tu não sobes, se não apareces, se não estás nas grandes montras dos festivais internacionais, não sei o quê, ninguém sabe quem tu és. Não é? Salas de cinema, que na verdade já é um clichê, né? Nas rodas de conversa sobre cinema. Qual é a sua opinião sobre o estado das nossas salas de cinema? Poucas, muitas, as promessas... Não, mas eu não vejo a coisa assim, Fábio. Como é que fez? Não vejo a coisa assim. Eu vejo pelo seguinte, as salas de cinema, vamos lá ver, é o cinema como um negócio comercial. As salas de cinema são de alguém tem o lado da exibição comercial do cinema, não é? Pronto, e o que é que tu tinhas em Angola? Angola tu tinhas salas do Estado, salas públicas, não é? Aliás, é outro dos problemas da sociedade angolana e de Luanda, tu não tens salas públicas, por exemplo, seja qual que for, não tem que ser cinema, não tens salas para teatro, não tens salas em Luanda, não há uma sala pública em Luanda. Tens salas privadas. Agora, as salas privadas, tais como as salas de exibição cinematográfica, se forem do domínio privado, ninguém tem nada a ver com isso. É o que se passa hoje. As salas que existem em Luanda são privadas. As salas do shopping, de Nova Vida, do Bela Shopping, são salas de empresas multinacionais privadas. Não têm qualquer obrigação contigo, com a sociedade, a não ser que o Estado as obrigue. Como pode obrigar? Incentivo.
Pode obrigar, pode incentivá-las, pode criar taxas, ou seja, se o Estado angolano, através do Ministério da Cultura, do Instituto, disser vocês podem controlar a exibição e a comercialização de filmes, mas por mês ou de 3 em 3 meses têm que exibir um filme angolano. Isso acontece em muitos países, chama-se isso regular o mercado e obrigar para desenvolveres o teu cinema. Ora, se tu não tens um Estado que protege os filmes que tu fazes, porquê? Porque, como eu te disse, não há nenhuma estratégia e quem detém as salas é um comércio privado. Eu posso ter uma sala de cinema, eu passo o que quero. Não tenho que estar a passar filmes angolanos, não me dão dinheiro, imagina, ninguém vai à sala ver um filme angolano que o som é mau. Eu não tenho que estar a passar o filme, não é? É o meu negócio. É o meu negócio, por isso eu passo os filmes que estão na rede internacional, passo os filmes americanos que dão o dinheiro, não é? Os angolanos gostam de filmes? Eu acho que os angolanos não são pessoas diferentes do resto do mundo, tem a ver com aquilo que falámos há bocado, tem a ver com aquilo que tu lhe dás, não é? E tem a ver com aquilo que as pessoas apreendem. E a história da Companhia de Dança Contemporânea é um bom exemplo. Há 30 anos que andamos a ganhar público, não é? Com essa lógica, as pessoas não gostam de dança contemporânea, depois tu perguntas, já viu? Não, nunca vi. Então venha ver, viu, gostei imenso. Percebes a ideia? As pessoas só podem gostar daquilo que viram, daquilo que têm conhecimento. Não podem dizer eu não gosto se nunca viu. Não é? É um bocado isso. Se tu me disseres assim, o público angolano gosta de ver filmes, gosta imenso, a tradição em Angola, por isso é que tu tens desde o tempo colonial, tens salas de 1000 lugares, ainda tens o Atlântico hoje, tem 2000 lugares, mas obviamente já não funcionam, são obsoletas, tu hoje já não consegues pôr 2000 pessoas numa sala de cinema a ver um filme. Digamos que o próprio paradigma dos tempos mudam, por isso é que esse negócio dos filmes também mudam, por isso é que as grandes salas deixaram de existir, começaram a ser criados os multiplexes, salas mais pequenas, começaram a ser criadas as salas no shopping, mais pequenas, com muitas sessões por dia, não é? Na tentativa tem 5 pessoas a ver a sessão do meio-dia, tem 10 da noite, tem mais gente, percebe? Isto chegou a um ponto, este negócio, que mesmo em Portugal, uma das nossas lutas, eu sou membro da Academia de Cinema de Portugal e da Associação de Realizadores em Portugal, sou membro dessas duas. Uma das lutas é precisamente o mercado do cinema e dos filmes estar nas mãos dos distribuidores e dos exibidores. Por exemplo, a maior distribuidora em Portugal, que é a Nós que põe, por exemplo, os filmes em Angola. Nas salas de Angola vêm da Nós, é a Nós que distribui os filmes. Por isso, dominam esse mercado. Mas o que eu quero dizer é, um filme português tem os mesmos problemas, por exemplo, que tem um filme angolano. Que é, obviamente, com a diferença, ainda se quiseres, mais estranha, que é o Estado português produz, dá-te dinheiro para produzires um filme, em Angola isso não acontece, mas depois de tu teres produzido o filme com os fundos estatais, tens que ir negociar com uma exibidora ou com uma distribuidora, não o exibes diretamente. Para teres acesso às salas comerciais, tu tens que ir negociar. E a grande luta é quem detém a sala e quem passa o teu filme não te garante nada. Ou seja, tu fazes um contrato e eles têm um mecanismo de observação que é, tu tens que gastar e tens que ter o dinheiro necessário para fazeres a campanha de promoção do teu filme, o marketing, para levar as pessoas à sala, não é? E depois, normalmente a estreia dos filmes é à quinta-feira. Porquê que é à quinta-feira? Porque é sexta, sábado e domingo, quando a classe média, as famílias, as pessoas têm tempo para ir ao cinema, não é? Vão com as famílias, com a namorada, comer pipocas. Por isso, os grandes dias de ir ao cinema é sexta à noite, sábado e domingo. E quinta, normalmente o filme estreia. O que é que eles fazem? Têm um mecanismo que é, medem, obviamente, os espectadores e a venda dos bilhetes. Se no domingo à noite, ou se na segunda-feira, o resultado desses quinta, sexta, sábado e domingo não for atraente do ponto de vista financeiro de negócio para eles, eles pura e simplesmente, na quarta-feira, tiram o teu filme e na quinta estreiam outro filme. Mesmo que tu tenhas negociado, por exemplo, o filme vai ficar 15 dias em cartaz, não é seguro. Porque a seguir eles dizem que o teu filme não atingiu os espectadores, estamos a perder dinheiro com o filme. Por isso, logo não interessa. Mas é essa questão que eu coloco muitas vezes à malta nova que anda a fazer filme. Eu fiz um filme, eu só tenho uma questão, que é, porquê é que fizeste o teu filme e para que é que fizeste o teu filme? Fizeste com o dinheiro quem? Com o teu dinheiro, com o dinheiro do teu pai, dos amigos, como é que queres recuperar o dinheiro, como é que queres mostrar o filme, não é? Porque a lógica desta malta, não querer fazer essa, percebes, essa ansiedade, essa vontade de querer fazer, muitas vezes não colocam em cima da mesa as questões fundamentais, não é? Tu dizes assim, eu quero produzir um filme, está bem, mas queres produzir, queres perder dinheiro? Queres me dar o teu dinheiro para eu ir gastar num filme? Fixe.
eu nunca te vou pagar, nunca vou recuperar esse filme. Ou seja, os 4 milhões da Naiola não serão nunca recuperáveis. Essa é a questão que eu coloco às pessoas que estão neste meio. Tu tens que fazer contas. Tu, para recuperares 4 milhões do investimento, estes filmes só podem ser feitos se os Estados, se os países em que eles foram coproduzidos deram esse apoio. Tiveram esses fundos, cada país, como te disse há bocado, deu 1 milhão de euros em dinheiro, em serviços para a produção. Ou seja, tu vais mostrar um filme que custou 4 milhões. Como é que tu recuperas esse dinheiro? Não vais recuperar nunca. Bem, Jorge, estamos a consumir nos últimos minutos. Reitero, já vens a trabalhar nisso há muito tempo. O que falta filmar ou produzires? Falta filmar sempre o meu próximo projeto. Neste momento falta-me filmar a trilogia da música, que eu quero muito fazer. Vou-te dizer o que é que estou a fazer. Estou a fazer um documentário que se chama O Disco de Ouro, que é sobre o Prado Paim, e um disco de ouro que ele ganhou 1 ano antes da independência de Angola. No primeiro concurso que houve de atribuição de disco de ouro. Ganhou ele, o Teta Lando e o Carlos Lamartine. Mas o que me chamou a atenção, porque conheço o Prado Paim, e o senhor está com 82 anos, é que ele, depois desse disco de ouro, que ganhou em 1974, nunca mais gravou nenhum disco. Depois de Angola independente, que já é independente há 45 anos. E foi isso que me chamou a atenção quando eu falei com ele. Ele disse-me: mano, eu nunca mais gravei um disco. Eu disse: não é possível. Um gajo que tem o êxito, percebes, que marca uma história de um determinado momento, nunca mais conseguiu gravar um disco. E foi com o Marito Furtado da Banda Maravilha. Vamos gravar o disco ao Prado. Prado Paim. Vamos gravar o disco que ele sonha gravar, e eu vou fazer um filme ao mesmo tempo com o Prado Paim e com a gravação do novo disco, e sobre, obviamente, o lado histórico que foi ganhar esse disco de ouro. O outro documentário é sobre outra figura que já morreu, que eu ainda, felizmente, ainda conheci e filmei, que é o Beto Gurgel, e é um documentário que eu estou a preparar com o filho, o Kizua Gurgel. Ou seja, o Kizua é uma espécie de narrador presente que conta a história da relação com o pai, o Beto Gurgel. Kizua também é músico, como vocês sabem, já tem mais discos até do que o próprio pai gravou, mas o Beto era uma figura da cidade luandense, participou em programas de televisão, era uma pessoa crítica, tinha um programa na rádio, enfim, era uma pessoa muito, muito engraçada, e faz falta a Luanda, a cidade de Luanda, uma figura como o Beto Gurgel. E o último é sobre exatamente os grupos que cantaram contra o regime colonial, até à independência. Não sei se vocês sabem, quando foi anunciada a independência de Angola, houve um disco que saiu passado poucos dias, um disco que se chamou Angola no 1. E esse Angola no 1 foram feitos 500 exemplares por um senhor que já faleceu, que era o Sebastião Coelho. Esse disco é o Carlos Lamartine e os Merengues, do Carlitos Vieira Dias, etc. E então eu peguei nesse disco, eu tenho 2 exemplares desse disco, e peguei nesse disco e disse: era interessante fazer a partir daqui. O disco foi preparado, não é? Até ao anúncio da independência. Era interessante fazer a partir desse disco a história para trás, ou seja, quem foi que cantou contra o regime colonial, quem cantou a favor da independência, onde é que estão os músicos de intervenção, onde é que está a canção política, etc. Eu noto que tens uma preocupação muito particular em trazer estes dados da história, que por alguma razão não é de conhecimento de muita gente, ou talvez desejavas que fosse do conhecimento de mais pessoas, não é? Interessam-me temas que são muito interessantes e que estão esquecidos pela história. E se tu não fizeres alguma coisa, se não falares deles, se não escreveres um livro, se não fizeres um filme, podem para as novas gerações esquecer. E tens esta preocupação nos teus trabalhos? Esta preocupação, porque gosto muito de história, percebes? Gosto muito de figuras que... a coisa que mais me entristece é quando tu tens alguém que passa a vida a fazer uma coisa e de repente alguém se lembra que tem que dar um prémio e a pessoa já tem 80 e tal anos e morre para a semana seguinte, percebe? E passou despercebido. E isso é, do meu ponto de vista, para quem gosta de história, para quem gosta de relações sociais, etc., é muito, muito triste. Que é, tu estás num sítio, sabes que aquela pessoa é importante e passas a vida a dar prémios a pessoas que têm muito menos importância do que aquela, e quando te lembras, percebes? Vou-te dar um exemplo. A Sara Maldoror. A Sara Maldoror faleceu há 2 anos atrás e deram-lhe o prémio de, como é que se chama aquilo? Arte e Cultura, de Cinema, não sei o que mais. Nós no FIC em 2007 trouxemos a Sara Maldoror cá, ao FIC. Homenageámos a Sara Maldoror. Viva! Viva! As filhas dela estão cá em Luanda.
todo o mundo faz ciclos dos filmes da Sara Maldoror. Angola só lhe deu um prémio, só ligou, para além de nós, mas lá está, nós foi outra coisa, depois dela morrer. Ou seja, a pessoa que fez os primeiros filmes independentes, ainda antes da Angola independente, pela sua visão política, que também vivia com o Mário Pinto de Andrade, um dos elementos do MPLA, fez, com os livros do Luandino Vieira, fez 2 filmes para o Angola, percebes? A favor de Angola. Todo o mundo reconhece, e Angola é o último a reconhecer, percebes? Entristece muito. Imagino. Percebes? Por isso é que quando aparecem figuras, Prato Paim, Beto Gurgel, músicos, etc., interessa muito falar com as pessoas e algumas estão vivas ainda. Muito bem. Jorge, eu gostava de ficar aqui mais tempo e acho que temas de conversa não faltariam, mas infelizmente temos o imperativo tempo, né? E a agenda, como eu referi em instantes, estás a fazer as malas, porque daqui a Nassex vais agora para a França, para este festival, onde vais levar então Naiola, né? Ficamos todos aqui expectantes e vamos acompanhar, auguramos que venha produzir. Na minha página. Exatamente, auguramos que venha a corresponder à expectativa. Talvez até ultrapassar a expectativa. De nós resta-nos agradecer a tua presença, a tua disponibilidade. Muito obrigado por ter respondido positivamente ao nosso convite. Esperamos ter-te mais vezes para falarmos sobre cinema e outras coisas, porque notas és uma figura muito interessante e que dá muito gozo conversar contigo. Prontos, e porque hoje é teu aniversário, nós temos aqui uma prendazinha simbólica. Jorge, mas não é um bolo. Esperamos que... Não tenho, obrigado, vou abrir. Exatamente. São óculos da Quiaco Joias Acessórios. São uns óculos particulares, oferecidos com muito gosto mesmo. Mas olha, mas é que estava mesmo a precisar. É? Vou levar para a Annecy. Queres exibir? Não vou mostrar a ninguém. Vais levar ao festival? Vou mostrar a Annecy. Ótimo. Ficar com inveja, já quero os meus óculos. Ótimo. Pronto, Jorge, muito obrigado, tudo bom e felicidades. Hein? Obrigado. Ótimo. Até breve.